Olá meninos do primeiro ano, tudo bom? Então vamos para a correção dos exercícios da aula de vetores, a aula 11, ok? Então vamos lá. Então é o seguinte, primeira questão, um avião voa com velocidade própria de 600 km por hora. Então vamos anotar esses dados. Então velocidade do avião, 600 km por hora em direção norte, em uma região com velocidade do vento de 80 km por hora, soprando de norte para sul, ok? Então, ele quer o módulo do vetor velocidade resultante. Então, ele quer a resultante da velocidade do avião. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos o avião voando em direção ao norte. Então, nós temos um vetor vertical com sentido para cima. Então, nós temos velocidade avião. Ok? E nós temos também a velocidade do vento, tá? Só que um vetor apontando para onde? Para sul. Então, nós temos a velocidade do vento, vetor velocidade do vento, também vertical, só que apontando para baixo. Velocidade vento. Ok? Então, qual é? Nós temos a velocidade do avião indo para cima, norte, e nós temos a velocidade do vento vindo para baixo, sul. São vetores horizontais. Desculpa, vetores verticais. E ele pede para calcular a velocidade resultante. Ok? Então, nesse caso, a velocidade resultante vai ser igual à velocidade do avião menos a velocidade do vento. Por que menos? Porque o vetor vento, vetor velocidade do vento, ela é contrária, ou seja, no sentido oposto à velocidade do avião. Então, velocidade relativa é igual a 600 menos 80, velocidade relativa do avião, resultante, desculpa, é de 520 km por hora. Ok? Agora nós vamos determinar o sentido. Ora, para onde que vai ficar essa velocidade resultante? Veja que a velocidade do vento ela é maior, desculpa, a velocidade do avião ela é maior que a velocidade do vento. Então, o vetor resultante vai ter sentido para cima, ou seja, para norte. Então, letra C, 520 km por hora para norte. Ok? Direção vertical, sentido para norte. Qual é o módulo? 520. Ok? Então vamos para a próxima. Essa aqui tem que ter importância na leitura. Então, um barco tem velocidade própria de 60 km por hora quando não tem correnteza. Ao atravessar uma região com correnteza no sentido oposto ao movimento, ele quem? O barco experimenta uma velocidade em relação à margem de 56 km por hora. O que nós temos aqui? Nós temos a velocidade do barco, ok? E nós temos a velocidade em relação à margem, ou seja, nós temos a resultante do barco. Qual é a resultante dessa velocidade resultante do barco em relação à margem? É de 56 km por hora. Ok? Então nós temos duas situações aqui. Nós temos a velocidade do barco e a velocidade resultante com a correnteza, que é de 56. E a velocidade que nós não temos aqui é a velocidade da correnteza. É isso que nós queremos. Então a gente pode imaginar a seguinte situação. Aqui nós temos o rio, ok? Nós temos o barquinho, nós temos para cá a velocidade do barco, nós temos a correnteza, que é oposta, velocidade correnteza, e nós temos a velocidade resultante. Onde está a velocidade resultante? Está para cá. Essa velocidade resultante
é que vale 56. Ok? Então, nós vamos fazer. Os vetores velocidade barco e velocidade correnteza, elas não são opostas, têm a mesma direção, mas não têm sentidos opostos. Então, velocidade resultante é igual à velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Fazendo as substituições, velocidade resultante é 56, velocidade do barco 60, menos a velocidade da correnteza. É uma equaçãozinha de primeiro grau, então vou mudar todo mundo de posição. Então vou ter velocidade da correnteza é igual a 60 menos 56. Velocidade da correnteza é igual a 4 km por hora. Ok? Então, letra A é a solução. Ok? Então, velocidade da correnteza, que é oposta à velocidade do barco. Esse 56 km por hora é a resultante, porque ele diz aqui, ó, ao atravessar uma região com correnteza no sentido oposto, ao movimento do barco, ele quem? O barco, experimenta uma velocidade em relação à margem de 56, ou seja, a resultante da velocidade do barco é de 56 km por hora. Ok? Vamos para a próxima. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade fazendo o seguinte percurso. Sai de casa, ok? Então ela sai de casa, ok? E anda 2 quarteirões para o norte. Então, sentido vertical para norte. 2 quarteirões. Dobra à esquerda em relação a ela, né? Andando 2 quarteirões para o oeste. Então ela dobra à esquerda, andando 2 quarteirões para o oeste. E depois, virando novamente à esquerda, em relação a ela, virando à esquerda, anda 2 quarteirões para sul, ou seja, aqui. E ela chega nesse ponto aqui, 2 quarteirões. Ok? Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, então vamos lá, 100 metros. Cada quarteirão andou 2, então ela andou 200 metros. Andou 200 metros. Andou 200 metros. Ou seja, ela andou 200 metros para norte, 200 metros a oeste, 200 metros para sul e parou aqui. Agora é o seguinte coisa. Ele quer saber quanto é que mede o deslocamento da pessoa. Lembrando, deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ΔS, deslocamento. Opa, essa letra está feia. Então, vamos lá. Então, ó. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Ok? Se deslocamento é uma grandeza vetorial, ele quer que calcule o vetor de deslocamento dele. Lembrando que o vetor de deslocamento é sempre um segmento de reta. Então ele saiu daqui e chegou aqui. Então ele andou só esse pedaço, tá? Entre aspas, né? Porque eu só quero o vetor. Então ele andou 200 metros para norte, para cima. Depois ele andou 200 metros para sul, para baixo. Então, vetores opostos. Então, um vetor para norte e um vetor para sul. São vetores opostos. 200 menos 200 dá 0. Então, o deslocamento dele na vertical é 0. Ou seja, ele andou 200 para norte e depois 200 para sul. 200 menos 200, 0. E ele andou 200 para oeste. Então, isso quer dizer o quê? Que ele andou apenas no sentido oeste, no deslocamento. O deslocamento foi oeste, porque é o único vetor que sobra. Porque esses dois vetores aqui, a resultante do deslocamento é 0. 200 menos 200 deu 0. Sobrou, então, 200 metros. Então, ele andou 200 metros para oeste. Aqui eu não posso confundir deslocamento com distância. Distância é uma grandeza escalar. Então, distância
é uma grandeza escalar. Ok? Então, como ele pede o deslocamento, se ele pedisse a distância, ele andaria 200 mais 200 mais 200, ele andaria 600 metros. Tá? Mas aí eu não tenho nem sentido e nem direção. Se fosse distância, tá? Deslocamento sim. Deslocamento eu tenho que seguir uma direção e tenho que seguir um sentido. Tá? Então distância é uma grandeza vetorial. E ele andou então 200 metros para oeste, ou seja, ele saiu daqui e chegou aqui na direção oeste. Ok? Tranquilo. Vamos para 4. Um automóvel percorre 6 km para norte e em seguida mais 8 km para leste. Então ele anda 6 km para norte, depois 8 km para sul. Ok? Então ele andou 6 km na direção norte, depois 8 km na direção leste. Vetor 6 e vetor 8. Esses vetores eles são o quê? Perpendiculares, porque você tem um vertical e você tem um horizontal. Logo, eu tenho vetores perpendiculares. E o que ele pede para calcular? Ele pede para calcular a intensidade do vetor posição em relação ao ponto de partida. Ora, ele não saiu daqui e ele não chegou aqui, então ele quer o vetor posição. Vetor posição é só calcular a resultante. Ok? Então nós temos, vamos chamar aqui vetor P. Vetor P ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. É aplicar, como os vetores são perpendiculares, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o vetor P é igual a raiz quadrada de 36 mais 64, que é igual a raiz quadrada de 100. Então, o vetor P tem módulo de 10 km. Ok? Então, o vetor deslocamento, ok, é de 10 km. Tá? Vetor posição. Então, eu tenho as duas posições. Ele saiu daqui e chegou aqui. Ele andou essa posição para 6 a norte, depois 8 para leste. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. E quando dizemos que uma velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo na horizontal e para a direita, nós temos uma grandeza vetorial. Lembrando que velocidade é sempre uma grandeza vetorial, porque ela precisa ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? Então, esse último aqui é uma grandeza vetorial. Tá? Lembrando que grandezas escalares elas só têm um valor e uma unidade de grandeza. Tempo é uma grandeza escalar, distância é uma grandeza escalar. Grandezas vetoriais elas precisam de um valor, ou seja, de um módulo, de uma direção e o sentido. Quem são as grandezas vetoriais? Deslocamento, velocidade e aceleração. Na mecânica a gente vai trabalhar com essas três. Deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. E grandezas escalares são aquelas que só têm um valor, ok? Tempo e distância. Bom, meninos, corrigidos os exercícios, espero que vocês tenham entendido e no caso de dúvidas, postem essas dúvidas lá no mural da sala Google de vocês, ok? Um beijo e bons estudos. Até a próxima. Tchau!